Bom dia, pessoal! Bom, vamos então falar do nosso primeiro princípio. Voltando, estamos falando um pouquinho mais das leis herméticas. Estamos aqui tentando trazer um pouquinho mais de conteúdo para a gente poder trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. A primeira lei hermética que a gente vai trabalhar hoje se chama a lei do mentalismo. E eu acho que ela de cara ela já vem dando assim uma noção do que a gente vai ver durante todo esse processo. Vocês vão entender que é uma construção até a gente chegar na lei do gênero, é uma construção de raciocínio, né? Faz muito sentido a gente entender e por que é importante entender todas elas, mas vamos falar primeiro. A primeira lei, que é o princípio do mentalismo, ele fala pra gente que tudo ocorre na nossa mente. Tudo. Ele fala que a mente é o nosso todo, é o nosso tudo. Então, tudo está dentro de nós. E é muito legal quando a gente vê isso, porque a gente fica pensando assim, né? Todo o processo de desenvolvimento pessoal hoje tem se falado muito, né? Uma palavra muito em moda, falar cocriação, cocriação, cocriação. Sendo que, na verdade, a cocriação, ela nada mais é do que você reconfigurar o seu pensamento, né? Não é você cocriar, né? É você... Isso já está criado dentro de você. Dentro da lei do mentalismo, ele diz que todos os cenários estão dentro de você. Acontece que um cenário se torna mais evidente do que outro, ele vai ser aquilo que vai predominar na sua linha de raciocínio, na sua forma de viver, na sua forma de agir, dependendo da pureza na qual você se encontra e qual os seus pensamentos se encontram. Então é muito interessante isso quando a gente fala na parte de trabalhar essa coisa de você melhorar a sua forma de encarar desafios, a sua forma de viver, a sua forma de enfrentar tudo que vai ser passado e tirar as lições de tudo isso. Obviamente que isso está muito relacionado à sua pureza de pensamento. E é muito simples isso quando a gente para pensar. Quando a gente fala assim, nossa, mas fulano me fez mal, nossa, mas o cara do meu trabalho me sacaneou e não sei o que, não sei o que. Como que você reage a esta ação? Qual que é o seu raciocínio? E aí a gente vai falar na questão da pureza. Qual é a pureza do seu pensamento quando isso acontece? Automaticamente, a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, a gente tem um raciocínio onde a gente entra direcionado a um sentimento de raiva, de mágoa, de angústia, de frustração, de decepção. Quando a gente cria esse pensamento, a gente automaticamente começa a criar algum bloqueio para muitas outras interpretações e outros cenários de crescimento e aprendizado que aquela situação pode nos trazer. Então a gente se fecha àquele cenário de frustração, me coloco para mim mesma numa posição de vítima e de que levou todos os danos e foi prejudicado pelo universo e por todos os deuses e deusas possíveis e não possíveis, e eu me coloco nesse papel. A partir do momento que eu me coloco nesse papel, eu começo a capturar todos os elementos que existem nesse meu cenário e eu começo a colocar dentro desses elementos os seus níveis de importância para falar, isso ressalta a minha teoria de que fulano me fez mal, isso não ressalta, então isso eu descarto. E eu trabalho com a vitimização, colocando importância naquilo que se torna álibi, a minha forma de pensar, e descarto tudo aquilo que possa me fazer raciocinar de uma forma diferente e entender que por algum momento talvez eu também tenha contribuído para ter sofrido aquilo. Vê como é complicado a questão de autoconhecimento, né? Não é tão simples quando a gente para pensar, porque realmente é um exercício também de olhar para si, né? Quando ele fala na lei do mentalismo, tudo é de sua própria responsabilidade. Quando eu gosto muito desse exemplo que eu aprendi na Seara, na instituição espírita que eu trabalhava, que era assim, te dou esse livro, te dei, né? O que você faz com esse livro? Se você pega, esse livro é seu. Se você não pega, esse livro não é seu. Então é a mesma situação quando a gente trabalha isso para as coisas da vida. Se a gente passa por uma frustração, qual o cenário que você pega dentro da pureza dos seus pensamentos? Você pega o cenário de compreensão do que você precisa aprender naquele desafio para crescer, para se melhorar, para ver, para compreender o próximo, para trabalhar questões que façam com que você se torne uma pessoa mais 360,
ou você se apega ao fato de que você foi prejudicado, você se coloca num papel de vítima, né? E você se coloca à disposição do cenário de frustração, de uma pureza não tão bacana de pensamentos, onde você vai entrar em julgamentos, críticas, difamação, calúnia, traições, raiva, vingança e por aí vai. Então, o legal do princípio do mentalismo, ele fala exatamente isso, que a gente tem a capacidade de... A gente tem, não é capacidade, a gente tem todos os cenários. Obviamente que o nosso corpo físico, hoje, dentro dessa constituição de matéria, a gente é limitado, né? A gente não tem uma contínua expansão física do espírito, porque o espírito, quando a gente começa a estudar isso, por exemplo, no kardecismo, você para pensar. O espírito que compõe o meu corpo hoje é esse daqui, esse tamanho, eu tenho 1,65 m, é esse tamanho. Porém, eu já fui do tamanho de um espermatozoide. E o meu espírito, ele se comprimiu ao ponto de entrar dentro do espermatozoide, aonde ele foi formando o embrião, toda aquela parte que a gente tem das divisões celulares para a formação do embrião e do feto, né? Então, o nosso espírito tem essa capacidade de expansão e retração para que ele se adeque à situação. E isso é mente. A gente também tem essa condição de expandir e de retrair, né? E o espírito faz isso. A partir do momento que a gente entra dentro desse corpo físico, a gente limita essa expansão, o crescimento. Mas a gente não limita essa expansão e crescimento mental. Por isso que ele fala que no princípio do mentalismo nós temos acesso ao todo. Todos os cenários existem na nossa cabeça. Todos. Quando você faz um sonho, quando você tem um objetivo, quando você cria um plano, você tem todas as possibilidades. É como se você fosse a um enorme supermercado, onde você tivesse todas as prateleiras disponíveis para você, onde você escolhesse os itens que você quer colocar para aquele cenário, daquele sonho, daquela viagem que você está planejando, daquele trabalho que você idealiza, daquele relacionamento que você busca. Você está diante desse supermercado, cheio de prateleiras. Então é sua mente, tem acesso a todos os cenários. Então, além do mentalismo, ela fala exatamente isso. O que determina a nossa capacidade de compreensão, de crescimento, vai ser a pureza dos nossos pensamentos. Então, quando a gente vai falar, e quando vocês ouvirem pessoas falando na questão de cocriação, pensem que o exercício de cocriação, ele é diário. Ele não é a questão de você ter que fazer um curso para desenvolver, Funciona. Você vai ativar muitas áreas do seu cérebro, porque existe a troca com outras pessoas, aonde vai fazer talvez um estalo aí na sua forma de raciocínio, na sua forma de pensar, na sua forma de ver alguns pontos de vista que até então estavam um pouco cegos para você. Mas a sua mente, ela já tem todas as respostas. Então, a partir do momento que você trabalha com a purificação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, você tem a capacidade de acessar essas infinitas prateleiras do seu supermercado mental. E você vai lá e você escolhe o que você quer para aquele momento, porque aquilo vai te trazer um benefício naquele momento. Mas pode ser que dali 2 semanas você expanda e precisa falar, olha, eu preciso daquilo mais aquilo. E aos poucos você vai expandindo conforme a sua pureza também vai expandindo. Então a ideia do mentalismo, no princípio do mentalismo, é a gente entender que realmente tudo está aqui, tudo. Aqui não tem limite, né? Ele não tem limite, ele tem o limite do cérebro em si, na sua massa, mas o raciocínio, o pensamento, né? A sua mente, ela não tem limite, ela é infinita. Você pode continuar pensando. Sempre, se a gente entrar sempre em questionamentos das linhas que vão vindo de um pensamento, você vê que ele pode ser infinito. Chega um momento que você, às vezes, até não sabe mais até o que perguntar, porque ele vai entrar num assunto que talvez você não domina e você ainda precisa estudar, e você isso, você aquilo, mas não tem limite, né? Ele vai indo. Então, eu convido vocês a trabalhar a questão de analisar o quanto que está a pureza dos seus pensamentos, né? Para que vocês possam, então, começar a trabalhar dentro do princípio do mentalismo, começando a acessar todas essas prateleiras do seu supermercado mental, para que você melhore a sua forma de percepção, de compreensão, de adaptação, de crescimento, de aprendizados que a vida tem a nos oferecer. Cientes de que as respostas das quais você precisa e já estão na sua mente, esses cenários já existem dentro da sua mente, porém,
você precisa se limpar, talvez, e se purificar de algumas crenças e de algumas limitações que fazem com que você não acesse essas prateleiras ou estes andares da sua mente, porque você está ainda limitado a esse cenário que você congelou como uma forma ideal e dentro do que você ainda acha que é o mais correto. Então, convido vocês a pensarem um pouquinho sobre isso. Essa é a primeira lei, é o princípio do mentalismo, e amanhã a gente vai entrar com o princípio da correspondência. Um beijo para vocês e até amanhã.